Então, vamos lá de novo. Então, é uma técnica de obtenção de dados sobre objetos sem tocá-los, é a ideia de sensor e remotamente, desenvolvimento ao longo da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, 1947 é a data que começa a Guerra Fria oficialmente, até 91, em função de uma característica da Guerra Fria, que era a chamada corrida espacial, ou corrida aeroespacial. Quem chega primeiro no espaço, quem manda o primeiro satélite, quem chega primeiro na Lua, disputa entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente em lançamento de satélites, né? O primeiro lançado na história foi russo, e essa disputa acaba favorecendo esse modelo de sensoriamento remoto nessa disputa aeroespacial. Muito bem. Além disso, esse modelo de sensoriamento remoto, ele funciona por meio do registro pela captação da energia. E aí, para facilitar a nossa vida, galera, a gente trata a energia aqui como luz, tá? Então, é a captação da energia refletida ou emitida pela superfície ou por qualquer objeto. Então, na prática, pessoal, o sensoriamento remoto, ele é um equipamento que vai captar a luz emitida ou refletida por algum objeto, e nessa captação, feita por vários equipamentos, que eu vou listar aqui alguns deles, a gente tem o processo de formação de imagens por meio do sensoriamento remoto. Isso ajuda muito a estudar a superfície da Terra de modo geral. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o nível de mapeamento, de obtenção de dados, de informações sobre a superfície terrestre em função do sensoriamento remoto, ele foi ficando cada vez mais evoluído, cada vez mais popularizado e cada vez com maior qualidade. Agora vem a questão do Enem. Quando eu falei aqui que é o registro pela captação da energia refletida ou emitida pelo objeto, a principal fonte de luz que existe é o Sol. O Sol ele vai emitir a energia para a gente, chama a energia do Sol, energia solar, ou energia ultravioleta. Tá? Uma vez caiu no Enem, o pessoal escreveu numa redação do Enem, eu acho que foi em 2005, que era a energia ultraviolenta do Sol, por maluco. Então, o Sol emite para a gente a chamada energia ultravioleta. Essa energia ultravioleta do Sol, ela vai atingir a superfície da Terra. E aí eu coloquei aqui, esse desenho é exatamente o desenho da questão do Enem, inclusive. Aí eu coloquei 5 tipos de superfície aqui. Uma superfície florestal, uma superfície hídrica, água, uma pastagem, vegetação rasteira, uma rodovia pavimentada, por exemplo, asfalto, e uma área urbana. Por que eu coloquei esses 4 tipos de superfície? Porque cada superfície da Terra, cada material que compõe a superfície terrestre, vai ter um comportamento diferente em relação à energia. Alguns conseguem absorver mais, outros absorvem menos, outros refletem mais, outros refletem menos a energia solar. Então, cada superfície da Terra tem uma característica diferente. O que vai acontecer? A vegetação, por exemplo, ela tem uma capacidade de absorver muita energia solar, a vegetação. Uma rodovia, uma área urbana ou até gelo tem uma capacidade menor de absorção dessa energia. Então, o que vai acontecer? Dependendo da quantidade de energia devolvida para a atmosfera, energia incidente devolvida pela superfície, nós teremos captações de imagem diferente com formação de imagens de objetos diferentes. O que vai acontecer? Essa energia solar incide e ela vai ser devolvida para a atmosfera pelas superfícies, e essa devolução será feita de formas diferentes. Então, nós temos aqui a energia incidente, que é a energia solar, e essa energia devolvida pela superfície, captada pelo sensor, é o que nós chamamos de energia refletida. Cada superfície, dependendo da sua cor e do seu material, tem uma capacidade de reflexão diferente. E isso produz imagens diferentes na hora de ter o sensoriamento remoto. Questão do Enem, ano passado. A reflexão da energia é igual, ou seja, reflexão é igual a um conceito chamado de albedo.
fiquem muito atentos a esse conceito. Quando estivermos estudando clima, a gente vai estudar albedo de novo, eu vou relembrar isso, beleza? Albedo é igual reflexão. Viaja comigo agora. Quanto maior a claridade da superfície, superfícies mais claras, brancas, amarelo clarinho, maior será o albedo. Superfícies escuras significa que elas têm uma capacidade de reflexão menor, elas absorvem mais, têm menor albedo. E aí o sensor remoto, como ele trabalha com a captação, o registro por meio da captação da energia solar refletida, por exemplo, ou seja, ele trabalha com a energia fruto do albedo da superfície terrestre. Para ter uma ideia, o gelo ele tem um albedo de 95%. Então, em torno de 95% da energia incidente sobre o gelo é devolvida em forma de reflexão. Enquanto o asfalto, por exemplo, que é preto, ele tem um albedo de menos de 10%. Então, ele vai conseguir captar e ficar com essa energia quase toda para ele. Na questão do Enem do ano passado, a pergunta era como que funcionava o sensoriamento remoto, que era por meio do albedo da superfície captado pelos sensores remotos, por exemplo, aqui, um satélite, beleza? Então, o albedo é sinônimo de reflexão e cada superfície tem um albedo diferente ou uma capacidade de reflexão diferente. Isso determina muito, por exemplo, a temperatura do ambiente, porque as superfícies que absorvem muita energia, elas tendem a esquentar mais, deixam o ambiente mais quente. Por exemplo, as áreas urbanas. Superfícies que refletem mais, deixam o ambiente mais frio, por exemplo, o gelo, né? Pensando aí só na questão da reflexão da energia. Bom, pensando nessa lógica, então, entendendo o funcionamento do sensor, né, que é por meio do albedo, a gente tem níveis diferentes de captação de dados, ou seja, níveis diferentes de captação do albedo da superfície. Esses níveis são 3, basicamente. E são 3 porque o nível de captação de dados ele está intimamente relacionado à escala de captação desses dados. Fiquem atentos, tá? Quanto mais distante da superfície for o sensor, maior é a área captada. Então, maior é a quantidade de dados, só que menos detalhados eles tendem a ser. Por exemplo, existe um nível de captação que é chamado nível solo. Então, ele vai captar o albedo bem próximo da superfície, por exemplo. Um equipamento que a gente usa muito, que é nível solo, que é um nível muito específico de captação de informação, é o famosíssimo GPS, que é um sistema de localização de objetos na superfície terrestre. Você, com seu celular, você está na superfície da Terra, você liga lá o Google Maps, por exemplo, o Waze, ou qualquer aplicativo que vai utilizar o GPS, e você, no solo, vai ter a sua localização específica, então ele cobre uma área relativamente menor. Os aviões, chamados também de instrumentos de fotografia aérea, então vai ser o nível aéreo, então tem o nível solo, o nível aéreo de captação do albedo. O nível aéreo, por exemplo, é a fotografia aérea tirada de aviões. Não é a foto que você tira da janela do avião, não, tá, meu povo? Quando você está viajando, ai, que lindo, vou tirar a foto da janela aqui, da paisagem, do céu, da nuvem. Não é isso, não. É a fotografia aérea captando o albedo da superfície de maneira técnica. Coloca a câmera embaixo do avião, tem uma altitude certa, uma velocidade certa para pegar essas informações. Já falamos sobre isso. E o nível de maior altitude, com área ocupada e abrangida maior pela imagem, é o nível chamado de orbital, que são os satélites. Os satélites, nível orbital. E aí tem satélite, por exemplo, que ele está a 30 mil quilômetros da Terra, por exemplo, que é uma distância gigantesca, são 30 atmosferas, a atmosfera tem 1.000 quilômetros, tem um satélite que está a 30 mil quilômetros da gente, captando imagem do planeta Terra. Então, isso é um nível, é uma escala de obtenção de uma amplitude muito grande. Porém, todos eles funcionam basicamente no mesmo sentido, que é a captação do albedo terrestre, da superfície terrestre, para a formação de imagens, que é o grande objetivo do sensoriamento remoto, a obtenção de dados, nesse caso aqui, a obtenção de imagens. Dúvida, meu povo? Tá de boa mesmo aí? Tá Rapidinho. Fala. Eu não sei se eu anotei errado, mas você falou assim que a floresta absorve muito e o asfalto
asfalto pouco? Eu falei errado, né? A floresta absorve muito e o asfalto também absorve muito. Desculpa. Ah, Floresta e tá, porque asfalto, você eles... falou, tipo, menos 10%, né? Um negócio assim, e aí eu Isso, fiquei a na dúvida. floresta, ela absorve quase 100%. Quase 100%, para fazer fotossíntese, né? A rodovia escura, ela também tem uma capacidade de absorção tão grande quanto a vegetação. Então, muda aí fazendo favor que eu falei errado. Foi mesmo, boa lembrança. Quanto mais claro, é menor a absorção. Quanto mais escuro, maior a absorção. Ô, Bruno, Beleza? Diga. eu tenho uma dúvida no nível aéreo que você falou. Fotografia tirada por aviões. Tá, beleza. Mas aí é uma, tipo, uma câmera, não sei se pode falar assim, uma câmera especial que eles colocam para captar os albedos, porque albedo Exatamente. é energia devolvida. Como que vai tirar uma foto da energia? Entendeu? É o que a gente faz isso. Por exemplo, você pega o celular e vai tirar uma foto aí agora, por exemplo. Esse celular aqui, o meu celular captando essa imagem. O que ele está fazendo nada mais é do que captar o albedo dessa superfície aqui. Ó. A luz entra aqui pela janela, bate nessa superfície, incide nessa superfície, ela é refletida e a câmera desse celular, essa câmerazinha que está aqui no alto assim, ó, ela vai captar essa energia refletida. O que eles fazem, e aí forma a imagem. O que eles fazem em fotografia aérea é colocar uma câmera especial, é uma câmera especial para fotografia aérea, porque ela tem um nível de captação diferente, ela é muito mais sensível do que essas câmeras convencionais. Eles colocam embaixo do avião, colada embaixo do avião, um equipamento que vai colado embaixo dele. O avião tem que voar uma determinada altitude, com uma determinada velocidade, normalmente mais devagar do que os aviões comerciais e mais baixo também. E essa câmera vai captando a energia refletida, o albedo da superfície terrestre, como qualquer outra câmera faz, uma câmera fotográfica Ah, convencional. entendi. Entendeu? Uhum. Bruno, Oi. só uma pergunta, só voltando pelo que a Manu falou, o que é para trocar? O negócio do claro e escuro ali tá certo, do O claro e escuro albedo? aqui está certinho. Eu vou escrever aqui então o que é para vocês ficarem atentos. Por exemplo, vegetação, principalmente floresta, quanto mais densa, o albedo é baixo, reduzido o albedo. Beleza, porque a floresta ela absorve a energia quase toda, portanto ela não consegue refletir quase nada para fazer a fotossíntese. A rodovia, por exemplo, ela também tem reduzido o albedo, principalmente quando ela é asfalto, porque quando ela é de terra, como a cor da superfície muda, o albedo muda também. Então eu tinha falado que a rodovia ela não absorve muita energia. Foi isso? Eu acho que foi. Então, na verdade, ela tem alta capacidade de absorção. Então, uma rodovia, uma floresta, por exemplo, uma rodovia asfaltada, na hora que a gente vai tirar, por exemplo, uma fotografia aérea, elas aparecem similares na fotografia em termos de cor, tá? Porque a quantidade de energia refletida delas é muito pequena em função da capacidade que elas têm de absorver. A vegetação pela fotossíntese e a rodovia pela cor escura que ela tem. Foi? Todo mundo organizou o registro aí? Que eu tinha embolado o meio de campo no comecinho? Beleza. Bom, dito isto, esse funcionamento teórico de um sensor remoto, nós temos agora os tipos de sensores, tá? Agora eu acho que a gente consegue fluir um pouquinho mais rápido, porque aqui é só dar nome às coisas. Quer ver? Existe o tipo de sensor que é chamado de sensor ativo. Viaja comigo aqui. Quando o satélite ou a fotografia aérea que está aqui no avião, a câmera fotográfica, captam a energia refletida pela superfície, o albedo, a gente tem que ter uma fonte primária, que é o Sol, incide na superfície, reflete e o satélite capta. Esse satélite aqui, ele não emitiu energia nenhuma. Ele só capta, é igual a câmera fotográfica do nosso celular. Ele capta a energia refletida pela superfície. Isso é chamado de sensor passivo, é a próxima página, tá? Isso é chamado de sensor passivo, quando ele não emite energia, quando ele só capta. Só que existem alguns sensores que eles emitem a própria energia. E é isso que a gente vai chamar de sensor ativo, quando ele próprio emite a radiação. Então, sensores ativos, eles emitem a própria radiação, a própria energia. Eles não dependem da energia externa, por exemplo, do Sol.
eles vão conseguir, por exemplo, captar imagens durante a noite, para dar um exemplo, porque eles têm a própria energia deles. O principal e grande exemplo de sensor remoto ativo são os famosíssimos radares. Por exemplo, o radar da estrada lá. Mesmo à noite, com tudo apagado, o radar vai conseguir captar o carro que passar numa velocidade maior do que é permitida. Porque o radar ele manda a própria energia, essa energia vai refletir no objeto e vai voltar para o radar. Isso é um sensor ativo. O radar ele consegue tanto captar um objeto qualquer, a velocidade, etc., que é o caso de um carro, quanto ele consegue descobrir, por exemplo, o relevo da superfície. Naquela formulazinha, distância é igual velocidade vezes tempo, o radar vai emitir a própria radiação. Imagina que isso daqui seja um radar, pequenininho aqui que eu desenhei. Vamos supor que ele emite a própria energia. Essa energia ela vai refletir numa determinada superfície e vai voltar e ser captada pelo radar. Na fórmula, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Se o radar sabe a velocidade que ele emitiu a onda, que essa onda vai propagar, e ele tem o tempo de ida e volta, ele sabe a distância do objeto. Se eu tenho uma superfície toda irregular assim, ó, e o radar ele vai emitir a radiação, a energia dele, de cima para baixo, por exemplo, de um avião, um radar conectado no avião, ele vai conseguir identificar exatamente o contorno da superfície. Independente se tiver nuvem, se não tiver, se tiver dia, se tiver noite, se tiver sol, se não tiver sol, o radar ele tem essa função importantíssima, por exemplo. Exatamente por essa condição do radar ser mais autônomo do que quem capta diretamente o albedo, que não foi emitido por ele, emitido por uma fonte primária de energia, aqui no Brasil, por exemplo, os radares foram muito utilizados ao longo da história. Por exemplo, num projeto, fiquem atentos a isso, marquem isso daqui bonitinho no registro, chamado de projeto RADAN, por causa do radar, RADAN Brasil. O RADAN Brasil é radar para mapeamento da Amazônia brasileira, tá? Por isso RADAN, RAD de radar, AM de Amazônia e Brasil, porque nós estamos aqui. Diga. Eu não entendi. O radar ele não precisa do albedo para funcionar? Ele precisa do albedo, só que ele é da própria... O albedo do radar é gerado por ele mesmo. A energia que vai sofrer a reflexão é emitida pelo próprio radar. Porque o albedo é reflexão. Tá vendo que a onda foi e depois a onda voltou. Então, essa volta da onda é a reflexão, é o albedo. É isso daqui, ó. A diferença do radar para outros sensores, todos eles trabalham com o albedo. A diferença é que o radar ele emite a própria energia, ativo, e os outros sensores eles não emitem a própria energia, porém, eles trabalham sempre com o albedo. O radar, o albedo da própria energia do radar, que vai ser emitida e volta, e o satélite, por exemplo, o albedo de uma fonte primária de energia que não é o satélite. Melhorou a explicação? Entendi, obrigada. De nada. Esse projeto RADAN Brasil, galera, ele começou lá na década de 70, mais precisamente no ano de 1970, e ele foi até 1985. Grande objetivo, fazer mapeamento da superfície. Então, grande objetivo, fazer mapeamentos. Por meio dessa lógica que eu expliquei aqui, ó, de conseguir descobrir as irregularidades da superfície, mapeamentos do território brasileiro. Muito bem. Isso lá na época dos militares como governo, com o objetivo de conhecer o território. Então, o grande objetivo era fazer mapeamento por meio de radares. Foram, ao todo, 38 livros publicados só com mapas produzidos por meio desses radares. Que tipo de mapas foram produzidos? Foram produzidos mapas geológicos, ou seja, conseguir saber o tipo de rocha desse ambiente por meio da energia do radar. Produzidos mapas geomorfológicos. Morfológico, galera, geomorfológico é mapa de relevo, igual eu expliquei aqui, os contornos da superfície. Mapas pedológicos, para saber
o tipo de solo que existia em várias regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, mas depois o projeto foi ampliado para mapear o Brasil inteiro, mapear o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então mapear o Brasil inteiro, Minas Gerais, etc. E mapas biogeográficos, que é o mapa da vegetação. Então, no final das contas, o radar, que ele é muito utilizado para relevo, mas dependendo da frequência e amplitude de onda emitido, a gente consegue mapear vários elementos do território: geologia, relevo, solo e a vegetação. No final das contas, o grande objetivo do projeto Radan Brasil, que no caso do Brasil é o projeto e foi o projeto mais importante de mapeamento do nosso território na nossa história. Nunca houve um projeto tão amplo, tão abrangente quanto esse, de mapear todo o território brasileiro. O grande objetivo era o mapeamento dos recursos naturais, ou seja, vegetação, solo e etc., e, a partir desses recursos, identificar o potencial econômico das regiões brasileiras. Então, a partir do tipo de solo, identifica o potencial agrícola da região, a partir do tipo de vegetação, o potencial dessa região para extrativismo vegetal, por exemplo, geológico, potencial para exploração mineral, onde tem minério, por exemplo. Então, o Radan Brasil, ele tinha, além de função de buscar informações e dados sobre objetos, o grande objetivo é o uso dessas informações de objetos, os recursos naturais, para identificar o potencial econômico de vastas áreas brasileiras. E como eu tinha falado, a maior vantagem dos radares sobre outros sensores, que como ele é ativo, ele emite a própria radiação, ele independe, vem até com outra cor aqui, ó, os radares independem da condição atmosférica. Dia, noite, chuva, sol, nublado, o radar não tem limite para ser feliz. Eles independem das condições atmosféricas. Então, o radar ele é muito utilizado no mundo inteiro para fazer sensoriamento remoto por conta dessa sua praticidade de não depender de uma fonte externa de energia. Dúvida, meu povo? Bruno, Fala. mas ele era do território brasileiro com foco na Amazônia ou porque você disse que o nome da Amazônia, inclusive, está no nome mesmo Ele do começa Radan. o projeto, isso. Lá nos anos 70, ele começa com foco na Amazônia. O objetivo era mapear só a Amazônia brasileira. Saber o que tinha, porque o acesso à Amazônia é muito difícil por via terrestre, né? Entrar na Amazônia é difícil. Então, o projeto Radan é remotamente, você não precisa entrar na floresta, você vai buscar as informações sobre a Amazônia brasileira em todos esses aspectos: geologia, geomorfologia, pedologia e biogeografia. Só que foi um projeto tão bem sucedido, em termos geográficos e estratégicos, de recursos naturais e potencial econômico, que o governo resolveu expandir para o Brasil inteiro. Então, ele tem o foco na Amazônia, posteriormente expandido para mapeamento de todo o território. Entendi, obrigada. De nada. Eu estou falando rápido, gente? Tá de boa? Bruno, Oi. assim, eu só não entendi muito bem essa outra parte que você falou que eles não dependem das condições atmosféricas. Não escutei quase nada, ficou muito baixinho. Ah, tá. E essa parte última aí que você falou das condições atmosféricas, que eles não dependem delas, eu não entendi muito bem, não. Porque é o seguinte, imagina, eu vou fazer aqui no desenho, imagina que eu coloque uma nuvem aqui. Estou desenhando a nuvem, tá? Tentando fazer a nuvem bem bonitinha aqui. Coloquei a nuvem. O que essa nuvem vai fazer? Ela vai bloquear grande parte da energia refletida pela superfície e não vai deixar essa energia ser captada pelo satélite. Então, os satélites, por exemplo, eles dependem muito da condição atmosférica estar limpinha, sem nuvem nenhuma. O radar, mesmo tendo a nuvem, a energia do radar, vamos supor que o radar esteja acima das nuvens. O avião com o radar está lá no alto, acima da nuvem. 10 mil metros de altitude. O radar ele vai emitir a radiação dele, independente da nuvem, a radiação dele vai incidir na superfície, atravessa a nuvem, é refletida e consegue ser captada de novo pelo radar.
Porque o tipo de onda, de frequência e de amplitude que o radar emite pode ser controlada. Então, a onda que a nuvem bloqueia, o radar não vai emitir para atravessar essa nuvem e ele conseguir captar a superfície independente das condições atmosféricas. Melhorou? Entendi. É tipo, porque ele manda a própria onda, então os fatores externos não vão meio que afetar o funcionamento e tal. Perfeito. Tá. Foi, meu povo? Lindo? Legal. Então, essa daqui é a primeira parte. A parte teórica, conceitual, e a parte prática de entender um tipo de sensor remoto. Agora a gente vai mudar para entender o outro tipo de sensor remoto. Eu coloco a folhinha branca aqui embaixo para não manchar a página de baixo, que tem aula pronta aqui atrás. Então é o seguinte, se a gente tem os sensores ativos, e aí no registro eu tomei o cuidado de fazer uma folha dessa ficar exatamente embaixo da outra para formar um registro contínuo. Se tem os sensores ativos, nós temos também os sensores passivos, tipo o satélite. Os passivos, eles precisam de fonte externa de radiação, de energia, de luz. A principal fonte externa de radiação que existe é o glorioso Sol. É a principal delas. Balançou um pouquinho aqui que eu bati, tá? A principal fonte é o Sol, tá? No planeta Terra. Agora, por exemplo, o Sol está brilhando lá fora, então a gente consegue captar as imagens sem esquentar a cabeça. E aí nós teremos duas estratégias, dois tipos de sensores para poder pegar, fazer essa captação da energia do Sol. O primeiro é a câmera fotográfica, que vai pegar, vai tirar a fotografia aérea. Beleza? Fotografia aérea, como eu expliquei na folha anterior, no quadro anterior, fotografia aérea é a câmera colocada no avião. Tá? Essa fotografia aérea, ela pode ser tirada, captada por meio de aviões, é o mais comum, por meio de balões, menos comum, e a Gabi chamou minha atenção uma aula dessas aí para trás, por meio de drones. Os drones estão sendo cada vez mais utilizados para captação de fotografia aérea, por causa do custo, especialmente, que é muito mais baixo do que um sobrevoo com um avião, e da praticidade, né? Você precisa de áreas muito pequenininhas. O drone está ali, ele decola e pousa em áreas muito pequenas, sem uma demanda de infraestrutura muito grande. Então, os drones estão sendo cada vez mais utilizados para fotografia aérea. Inclusive, por exemplo, para calcular IPTU, tá, galera? O drone tem sido utilizado no cálculo de IPTU, tira a fotografia aérea da casa da pessoa com o drone e depois faz o cálculo da área construída, tá? Então, balões, aviões, drones cada vez mais. Então, eu vou marcar o drone aqui, ó, porque vai cair esses negócios no vestibular, essas novas tecnologias. Alguém quer perguntar? Mas assim, os passivos só podem usar a luz do sol ou tem algum outro tipo de energia? Os passivos, eles podem emitir uma energia, por exemplo, eles podem usar a energia de um refletor, por exemplo, para poder captar. Né? Se tiver um refletor ligado sobre a superfície, ele consegue captar essa energia. Mas você precisa ter alguma coisa para iluminar a superfície, para ter a luz. Quando eu falo sol, o sol é o principal. Porque o sol está aí, a gente vai conseguir tirar foto de qualquer parte da superfície da Terra que esteja iluminada pelo sol. É o principal. Mas ele pode usar outras fontes externas de energia também. Tá? Um holofote, por exemplo, um refletor. Ele mesmo pode emitir uma luz com um refletor, por exemplo, com um holofote embutido nele, mas mesmo assim ele vai continuar sendo chamado de passivo. O sol é que é o mais importante. Beleza? Foi? Legal. Bom, normalmente as fotografias aéreas são tiradas em escala de cinza, elas não são coloridas, tá? Normalmente tem fotografia aérea que é colorida, mas normalmente ela é tirada em escala de cinza, né, o degradê de cinza. E aí a gente vai fazer a diferenciação da superfície ou seja, se é uma área urbana, se é vegetação, se está construída, se não está, se a estrada é pavimentada, se é asfaltada, se não é, se tem desmatamento, se não tem, a gente consegue identificar tudo isso que tem na superfície pela cor, ou seja, pela escala de cinza que ela tem, escala lá do preto e branco,
pela escala de cinza e pela textura. Isso é bem teórico, tá, gente? Tem caído muito pouco fotografia aérea nos vestibulares. Por exemplo, se a gente tira uma fotografia aérea em escala de cinza de uma vegetação densa, uma vegetação bem fechada, uma floresta amazônica, por exemplo, eu vou ter nessa floresta, como ela tem um albedo muito baixo, como ela absorve a energia quase toda, eu vou ter essa floresta escura, ou seja, um cinza escuro, e uma impressão de chocolate granulado, por causa dos diferentes tamanhos das árvores. Porque a floresta, a vegetação, ela absorve energia, então na hora que eu tirar a foto de quase energia nenhuma, então fica tudo preto. Em compensação, se eu tiver uma estrada de terra, por exemplo, ou ainda uma área desmatada, que essa vegetação foi retirada, a gente vai ter o aumento do albedo, porque é terra, é areia, que reflete muita energia. Então a gente vai ter uma superfície clara e mais lisa, porque foi tirado toda aquela textura que as folhas das árvores produzem. Isso, galera, eu vou falar assim, com o coração aberto, quase não cai no vestibular, tá? Vocês não precisam esquentar muito a cabeça com essa história de uma vegetação densa, ela é mais escura e mais granulada pelas texturas, diferentes tamanhos. E uma estrada de terra, uma área desmatada, é mais clara e mais lisinha, porque tirou a vegetação, que dá a diferença em textura na foto. Não esquenta muito a cabeça com isso. Eu só estou dando exemplo de como a gente faz para interpretar uma fotografia aérea em escala de cinza e, mesmo sem ter cor, conseguir identificar vários elementos daquela superfície. Tranquilo? Um outro sensor passivo, esse já cai bastante em vestibular, são os satélites. Beleza? São sensores passivos, como eu coloquei naquele último desenho. Melhor, no primeiro desenho lá para explicar o albedo. Existem diferentes tipos de satélite, tá, gente? Alguns captam as imagens, outros não servem para captar as imagens. Por exemplo, satélite de telecomunicações. É um instrumento de sensoriamento remoto, porém ele não capta imagens. Ele vai captar informações e vai transmitir informações. É um sensor remoto sem imagem. Ele consegue produzir informações, gráficos, tabelas e etc. Telecomunicações, utilizado para transmitir sinal de televisão, sinal de internet, por aí vai. É um tipo de sensor. O nosso grande foco aqui está nas imagens, tá? O outro tipo de satélite são chamados imageadores. Os imageadores, claro, são satélites responsáveis pela produção de imagens. É tipo uma fotografia aérea, só que agora a gente vai tirar de satélite podendo ser da cor que a gente quiser. Por exemplo, eles podem ser utilizados na medição de objetos. O pessoal começou perguntando aqui da bomba que explodiu, ou acidente que teve lá no Irã. Uma das formas de se fazer a investigação da região ocupada, da área de influência, das consequências, é por meio da imagem de satélite, e você fazer com essa imagem a medição de objetos. Saber o tamanho dos estragos do que aconteceu, fazer mapeamento para fazer algum tipo de invasão militar, qual é a medição, qual é a área que está sendo ocupada por aquela base militar, por exemplo. Você quer medir a sua casa, por exemplo, a área construída, você vai usar a imagem de satélite. Outro exemplo que a gente consegue fazer é a imagem são as imagens de recursos naturais. Por exemplo, a gente consegue fazer imagem de vegetação, da floresta amazônica, por exemplo, de uma mata ciliar, né, um recurso natural. A gente consegue fazer imagem de cursos d'água para saber a disponibilidade de água naquela região, tudo por meio de imagem de satélite. Imagem de satélite ela é muito popular hoje em dia, né? Você pega seu celular, você tem imagem de satélite na sua mão. Outro exemplo é a expansão urbana, fazer planejamento urbano. Para onde a cidade está indo, para onde ela está vindo, para onde ela cresce. Gente, eu estou escrevendo tudo errado hoje. Expansão urbana. Foi. Então, a gente tem um processo de expansão urbana. Então, planejamento urbano, ele pode ser feito utilizando, por exemplo, as imagens de satélite, saber para onde Nova Lima está crescendo,
se vale a pena, se pode, se não pode, se a prefeitura deve conter aquele processo de expansão ou não, se está acontecendo uma ocupação irregular ou não, isso tudo por meio das imagens de satélite. E, por último, algumas questões ambientais. E aí vem grandes brigas, no caso do Brasil, recente. Porque quando a gente fala questões ambientais, a gente está falando de desmatamento. No caso do Brasil, quem coordena tudo de satélite no território brasileiro, tudo que eu vou falar de satélite, é o famoso INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, ele tanto desenvolve satélite, quanto ele capta as imagens do satélite, as informações e faz o tratamento. O INPE, captando imagens de desmatamento da Amazônia, notou que estava acontecendo um aumento do desmatamento. O que aconteceu? O presidente do INPE foi demitido, porque o INPE estava falando que o desmatamento crescia na Amazônia porque usava imagem de satélite. Então, essas imagens de satélite, elas são muito cobiçadas no cenário nacional e internacional, porque as informações delas são muito valiosas. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é quem coordena tudo isso. Beleza? E o último tipo de satélite é o satélite de localização, que talvez seja o satélite mais utilizado por todos nós, que é o famoso GPS, que é o uso de pelo menos 3 satélites, a triangulação da latitude e longitude de 3 satélites, captando o nosso celular, por exemplo, para determinar a nossa localização. Só que vale uma curiosidade, que muita gente não sabe disso. O GPS é um sistema de localização norte-americano. E eles desenvolveram e fizeram esse satélite, esse sistema, né? Com alguns satélites em órbitas. Só que existem outros. Existe o GLONASS, que é um sistema de localização russo, que a gente não tem acesso, tá? A gente tem o acesso ao dos Estados Unidos. Tudo depende de acordo internacional para ter acesso a isso. O GPS e o GLONASS, cada um deles tem 24 satélites em órbita para localizar os objetos na superfície terrestre. Existe também o COMPASS, que é um sistema chinês, que tem o GPS deles, o GPS, tá? Porque GPS, na verdade, é um sistema norte-americano que a gente usa como um nome casual. E existe o Galileu, que é um sistema desenvolvido e lançado recentemente pela União Europeia. O da China e o da União Europeia, eles têm 30 satélites em órbita, cada um deles, tá? Então, existem 2 sistemas de localização que usam 24 satélites cada um e outros 2 que usam 30 satélites. O Brasil, por acordo histórico internacional com os Estados Unidos, a gente usa o GPS. Se a gente sair do Brasil e viajar para a Europa, agora, por exemplo, apesar de estar restrito o fluxo, a gente vai usar o Galileu lá na Europa. Então, se você ligar o seu celular aqui com o GPS, você está usando o sistema dos Estados Unidos. Se você ligar lá na Europa, você vai usar o Galileu como sistema de conexão, porque a gente está lá na Europa e não está aqui no Brasil. Beleza? Então, isso daqui talvez seja o que a gente mais usa. Só que aí eu termino a aula assim, ó. Vai acabar agora, tá, galera? A gente vai estender aí uns 3 minutinhos, mas que vocês não briguem comigo. Para terminar, tudo isso que eu falei até agora, radares e satélites, por exemplo, eles vão captar imagens específicas e informações específicas. Eles vão localizar com um determinado tipo de satélite. As imagens ambientais, outro tipo de satélite. Os recursos naturais, às vezes, usam outros tipos. Os objetos mapeados e medidos, outro tipo de satélite. Então, basicamente, para cada função dessa, existe um satélite específico, produzindo um conjunto de imagens diferentes umas das outras. Só que aí existe um sistema chamado Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, cuja função dele é juntar todas essas informações, que a gente chama de sobreposição de informações. Essa sobreposição de informações cadastrais. Ou seja, pega tudo que os satélites captaram e agora a gente vai criar um mapa sobrepondo todas essas imagens. Então, eu tenho lá 10 informações diferentes. Eu vou criar um mapa colando essas 10 informações. E aí eu vou ter um mapa que nele vai ter a localização. Esse é o primeiro mapa que eu tinha feito com os satélites aqui do GPS, GLONASS, COMPASS ou Galileu. Eu pego uma outra imagem, que é a imagem da geomorfologia, que é a imagem do relevo. Então, eu vou ter a localização de um determinado relevo. Eu pego uma outra, que é a da vegetação.
Então, eu vou ter a localização de um relevo coberto por uma determinada vegetação. Eu pego uma outra imagem que é da hidrografia, e aí eu vou identificar os rios naquela vegetação, naquele relevo e com uma determinada localização. E, por último, eu pego a ocupação do espaço. Por exemplo, as atividades humanas, a urbanização, a agricultura, a pecuária e etc. Quando eu sobreponho todas essas informações, somo todas essas que estão aqui, eu vou ter uma informação produzida pelo Sistema de Informação Geográfica. Conhecido, por exemplo, o mais popular é o Google Maps. Então, quando você abre o Google Maps, por exemplo, você está abrindo um mapa produzido por meio do Sistema de Informação Geográfica, pela sobreposição de informações. A gente tem isso tudo lá no Google Maps. Pela captação de cada satélite diferente, foi feita a sobreposição, e a partir dessa sobreposição a gente tem essa imagem do Google Maps. Olha o que essa imagem vai ter, se vocês abrirem aí agora. A gente vai ter as coordenadas geográficas, ou seja, um mapa de localização, fez isso para a gente, lá, por exemplo, o GPS dos Estados Unidos. Nós temos esses ambientes geometricamente delineados. Na natureza isso não existe, tá? Na natureza não existe a geometria perfeita, como a gente faz, ser humano. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma ocupação humana, podendo ser ruas e avenidas, por exemplo, eu sei pela geometria. Nós temos um curso d'água, ou seja, um rio localizado aqui, e temos uma cobertura vegetal, a vegetação localizada nesse ambiente. Cada informação dessa foi captada e produzida por um satélite diferente, mas no Sistema de Informação Geográfica a gente sobrepõe tudo e tem um mapa completo, uma imagem completa, por exemplo, a imagem que o Google Maps faz. Tranquilo, pessoal? Estendi 4 minutos da nossa aula. Ficou alguma dúvida? Ô, Bruno, Oi. só uma questão mesmo, é bem detalhe, mas então esse sistema de informação geográfica, ele meio que vai compilando